Bom, seguimos com mais uma aula e agora eu realmente consegui entender a importância de como o pensamento computacional faz diferença no nosso dia a dia. Pois é, mas se alguém ainda não está convencido, né, vou dar a gente vai apresentar agora dois vídeos, né, de dois professores importantíssimos, tá? O professor Seiji, que foi pesquisador visitante lá em Harvard, na Faculdade de Educação de Harvard, e é professor aqui da USP, é um dos maiores pesquisadores de informática e educação do mundo hoje, tá? E o professor Sérgio Amaral, que é um professor que trabalhou aí décadas na Faculdade de Educação da Unicamp. Os dois vão falar para a gente sobre a importância do pensamento computacional. Vamos dar uma olhada? Com certeza, vou aprender mais um pouco. Olha aí. Pensamento computacional, na verdade, é uma forma de pensar ou ver o mundo. Então, quando a gente olha para as atividades do cotidiano, ou o nosso trabalho, ou problemas do mundo real, a gente consegue pensar de uma maneira a poder resolver dificuldades, desafios e problemas. Então, se a gente olhar o mundo real como um espaço de criatividade onde a gente consegue explorar diferentes formas de agir, utilizando processos bem definidos, onde a gente consegue ter a capacidade de utilizar ferramentas que a gente chama da computação aplicada ao mundo real. Para mim, isso é pensamento computacional. Então, quando você consegue identificar padrões, quando você consegue abstrair processos, você está utilizando, na verdade, conceitos que a gente chama conceitos de pensamento computacional. Então, apesar do nome computacional, não é algo que é interessante só para profissionais da área de computação? Exatamente. O pensamento computacional, na verdade, ele pode ser aplicado a qualquer coisa, né? A qualquer contexto. Então, se você for pensar na área de português, na área de história, na área de antropologia, você pode utilizar as técnicas de pensamento computacional para entender um problema, para entender um processo, para entender as atividades humanas e dessa forma a gente conseguir, na verdade, abrir aquela caixa preta que muitas vezes a gente tem de não conseguir explorar com profundidade alguns temas. E para mim isso é o mais interessante do pensamento computacional, abrir essas caixas pretas para a gente conseguir explorar de maneira mais aprofundada diferentes tipos de conceitos. A palavra a gente tem que dividir. Pensamento computacional. Como a coisa acontece na computação. Como, teoricamente, o computador pensa. Se pensa. Então, é de extrema urgência. É como se nós pensarmos que a importância da água na nossa sociedade. É o mesmo raciocínio. É importante a relação do que está aprendendo com a realidade. Então, não tem nada hoje, nada. Tudo que nós estamos vendo hoje tem alguma coisa de tecnologia por trás. E cada vez mais. Você viu a crise do chip, né? Hoje nós temos, não sei a quantidade enorme de chip no automóvel. Ele faz tudo. Não tem mais o cara lá, sou do tempo que você tinha que ouvir o barulho do motor, né? Hoje não. Você espeta lá o notebook lá e faz um diagnóstico. Então, para nós, do ponto de vista como cidadão, precisamos entender essa outra história. Quem está por trás disso? Como é que funciona? Então, o pensamento computacional precisa ser dado logo no início. Agora, de que maneira? Aí vem a segunda palavra. Nós temos que ter uma didática apropriada. Falar de pensamento computacional para o menino no ensino fundamental é uma coisa. Falar de pensamento computacional na educação fundamental é outra coisa. E vou mais, porque os nossos colegas da computação já deram a receita. Vamos começar a pensar o pensamento computacional desplugado. Falar de computador sem ter o computador. É isso o primordial, para a gente desmistificar essa lógica da complexidade. Tá? Segundo, fazer com que é tão simples que o professor possa fazê-lo, seja qual for a sua disciplina. Porque é um entendimento comum. Se uma criança é capaz de entender, por que um professor de português não é capaz de entender? Aí eu devolvo a resposta para você. É importante? Sim. É importante como qualquer outro acontecimento. Mais importante porque nós estamos trabalhando hoje numa sociedade altamente tecnológica, evoluindo para uma sociedade
mais tecnológica ainda, onde vai interferir muito na nossa vida. Diagnóstico médico, solução do judiciário, decisão de construção de prédio, construção de casa, conforto ambiental, tudo isso vai passar por esses ambientes. E a gente vai ficar sabendo como que acontecem essas coisas. A resposta está aí. Precisamos aprender como é um pensamento computacional. Eu acho que quem ainda tinha alguma dúvida da importância agora já não tem mais, né? Eu já estou totalmente convencida. Muito bom. Então, a gente vai mostrar agora algo que acho que te ajudou a convencer, né? Então, você viu lá na Unicamp vários exemplos, né, de aplicações de pensamento computacional, não viu? Sim, vi na prática os alunos colocando essa habilidade a jogo. Então, vamos ver lá o que a Jana conversou com os nossos alunos lá da Unicamp sobre pensamento computacional? Clara, estou aqui com um projeto que parece realmente uma brincadeira. De cara, você já olha o carrinho, você já vê a pista, você já pensa que é só brincadeira. Explica o que vai acontecer. Aqui a gente tem uma maquete de simulação de um farol mesmo. E aí a gente trabalha com um Arduino. E aí programa ele com os sensores. E aí ele identifica a passagem quando você chega pertinho do sensor. Então, a luzinha verde, amarela, o carro pode passar. E aí, quando ele identifica que tem algo aqui, pisca a vermelhinha e o bonequinho pode atravessar. É um sensor mesmo que faz essa identificação. E como que você chegou na construção desse projeto? Por que você resolveu trabalhar com isso? Na verdade, a gente está utilizando de novo aqui de algumas técnicas, né? No caso a gente está usando a plaquinha, o microcontrolador, o Arduino, para fazer uma coisa muito simples, se for parar para pensar, só o que ele está trabalhando mesmo é com esse sensor. Então a ideia é mesmo a pessoa desenvolver um pouquinho do pensamento computacional através disso. Então como é que eu posso usar uma plaquinha para controlar um semáforo, ou ela reagir à presença ou à não presença de alguma coisa. Então, a ideia é bem básica mesmo, mas só com isso a pessoa já consegue desenvolver muita coisa. Isso é só um exemplo, né? É que infinitas possibilidades. Nesse caso, seria um projeto para ajudar ali a evitar acidentes, por exemplo? Sim, por exemplo. A conscientização também no trânsito, por que não? Como que vocês enxergam esse projeto saindo do papel para a vida real? Então, de primeira, o ponto básico, no caso, é a questão educacional mesmo, então só nisso já tem um impacto, mais indireto. Só que também a questão da conscientização, como a gente falou, então, às vezes a gente vê na escola, né, só que é diferente quando a gente está sentado numa carteira e só ouvindo o professor falar, olha, preste atenção no sinal. E aí quando você coloca a mão na massa e faz alguma coisa que pelo menos se assemelhe ou relembre aquilo, então tem um impacto um pouco maior também. E que público, por exemplo, poderia fazer essa experiência? Isso aqui é desde quem é muito avançado em programação até crianças ou então pessoas mesmo mais velhas que nunca tiveram um contato muito próximo com programação. Claro que precisa um pouquinho mais de empenho, afinal a gente está usando linhas de códigos e tudo mais, está usando conceitos de eletrônica, mas também são conceitos básicos e é realmente muito acessível, assim, qualquer pessoa. E teve alguma dificuldade na hora de produzir? Para ser sincero, a dificuldade, pelo menos para mim, seria só na parte artística, né, da colagem e remontagem, mas aí vai muito também do perfil de cada um, né? Isso também traz um pouco da questão da cultura maker, né, que envolve isso. Então a gente trabalha com eletrônica, mas a gente também tem essa parte mais, vamos dizer assim, artística, né, que a pessoa tem colagem, pintura, e aí o céu é o limite, né? Então cada um às vezes acha facilidade aqui e ali, isso que é legal. E vão se complementando as habilidades ali. Sim, exatamente. Pois é, professor, conversando com esses alunos, vendo eles utilizando o pensamento computacional, já dá para ver que eles estão prontos para tudo, não só no mercado de trabalho, mas para a vida. Pois é, né? Muito legal, né? Vamos ver o tipo de experiência e quantas coisas divertidas, diferentes, né? Muito criativas. Então é isso, né? Até mais.